nós temos aqui, né? Então ele é o formulado. Isso aqui é fácil porque serve para milho, né? Serve para outras plantas, né? Inclusive para nós aqui. E ali o calcário, a gente pediu para trazer o calcário, né? Aqui foi aberto 2 linhas, é porque plantaram outras linhas de mandioca. Então essa área aqui mais no fundo a gente vai usar para mandioca. Onde tem aquele capim ali, ó, ali pode ser usado, viu? Ali é uma área que estava reservada, pode ser usado com vocês. Vamos deixar aqui, presta aqui. Bom, o que nós temos? A gente falou, aqui na fazenda se planta 1 por 1, né? Então eu tenho mais ou menos, né? Eu tenho aqui, ó, 1 metro, né? E entre cova, uma cova e outra. Vou fazer aqui. Esse aqui. Vocês estão achando que fagiola é gerador de ar-condicionado? Quase, né? Vamos preparar a área do plantio. Pega o cabo da rabuda aí, ó. Nada, é só isso, tá bom. Chega! Ufa! É meia hora de serviço. Descruza o braço. Esse adubo é o 43016, professor? Isso. Ele já vem formulado? Já vem tudo misturado. Ah, tá. Então, como é que nós fazemos? Nós pegamos, né, de forma simples. O calcário pode ser aplicado a lanço. Pode ser aplicado a lanço na área toda, por equipamento, né? Fazendo cálculo. Ou na cova. Mas o ideal seria na cova. Então a gente usa, fazer uma mão cheia, ó, né, do calcário na cova, justamente para fornecer o cálcio e o magnésio. A mão cheia. Esse é dolomítico? Esse é o dolomítico. Tá? Então primeiro o calcário. A gente vai pôr aqui direcionado, né? Aqui. Na área. Em cada, ó. E aí também aquela... Aí vem um adubo. Ó, um pouquinho menos, né? Aí só 100 gramas, mais ou menos, ó. Tá? É bem empírico, mas se pesar... de 80 a 100 gramas, né? Uma mão cheia em cada cova. Essa área aqui, nós estamos na horta, é uma área que tem bastante matéria orgânica. Se fosse numa área que tem pouca matéria orgânica, eu poderia pôr um esterco também em cada cova. Faria uma mistura, esterco curtido, né? Aqui, a gente faz até com o pé isso aqui, tá? Eu posso fazer isso, dou uma mistura, né? Para não deixar o adubo em contato. Israel fala pra gente sem fazer isso, né, Israel? Para evitar queimar. O potássio do adubo queima bastante, pode queimar a raiz nova. Então aqui eu estou protegendo para evitar, né? Que o contato do adubo direto com a maniva. Cobrindo um pouco, parcialmente, né? Beleza, aqui. Bom, agora para plantar, né? Ó, uma. Professor, o senhor quer mostrar de novo a maniva? A gente está filmando de novo aqui para o pessoal da tarde de aula prática. Tá. E se o senhor quiser Falar, dar uns né? detalhes, que aí eu vou pegar a maniva, vamos pegar mais manivas, vamos pegar ali. Outros detalhes aqui. Aqui.
Algumas manivas não seguem o padrão. Mas para aproveitar bastante, né, as ramas, elas estão um pouquinho... O que muda do normal é que ela ficou um pouquinho esperando esse plantio, acabou brotando. Mas o ideal é que ela não tenha as gemas brotadas. Mas essas aqui fogem um pouquinho padrão, ó. Então essa aqui não é um padrão, nem esta, mas estamos aproveitando tudo aqui. Essas aqui já são mais dentro do padrão. Eu tenho de 20 a 25 centímetros. Então a maniva, né? O importante é ela não ser lascada, né? Ela ter um corte mais retinho, não ser chanfrada e ter de 5 a 7 nós, né? Tem 1, 2, 3, 4. Bom é ter de 5 a 7 nós, tá? E nós temos a medula, ó. Essa parte mais branquinha central, o ideal é ela ter 2 centímetros de diâmetro com 1 centímetro da medula. Seria o ideal, tá? Então, essa medula é essa parte branca aqui, ó. Parece um isoporzinho, né? Então esse é o ponto. Essa aqui tá, ó, tem 1, 2, 3, 4, né? Vou contar junto, 5. Essa aqui estaria dentro do padrão, não sendo brotada, né? Não seria isso, tá? A medula. Então essa é a maniva ideal pra gente fazer. Ideal plantio, né? 20 a 25 centímetros, 5 a 7 nós, tá? E com um diâmetro de 2 centímetros e a medula de 1 centímetro. Essas medulas estão ideais, né? Tá? Bom, plantio aqui então. Nesse preparo, a gente joga a maniva. Podemos fazer igual foi falado, jogar até 2. Pode jogar 2, achando que pode evitar perda, né? E aí a gente pode vir simplesmente cobrindo, né? Pode ser até com o pé mesmo, firmando, né? A gente pode vir cobrindo. Aí no caso aqui o senhor fez o plantio com a rama, a maniva na horizontal, né, professor? Deitada na horizontal. É o mais comum, mais fácil, né? Tradicional. Mais tradicional, isto. Né? Aí, ó. Cobre, firme. Aqui não tem galinha para comer o brotinho, né? Não tem galinha para ciscar. Aí tá faltando essas covas, ó. Vamos pegar mais. Vamos para evitar as galinhas comer. 4 companheiros aí para plantar lá. Aí, ó, presente. Cada um planta uma Vamos cova. praticar, né? Vamos praticar. O nosso aluno do Equador. Aí, Vai colocar duplo para pegar uma garantir. terra. Aí, Então vamos pra você plantar ali. Tá firmada. Não tem mais. Já a cova aberta. e já tá com a bota para fazer agronomia. Já. Perfeita. Ele abriu até lá embaixo. Não, aqui precisa adubo. Já tá marcado. Precisa trazer, né? O adubo. Agora vai fazer aí, ó. Legal. Vamos lá. Aqui, ó. Tem mais aqui, ó. Essa área aqui é irrigada, mas a mandioca não precisa de irrigar, viu? 100 gramas da meia mão, mais ou menos, né? Uma mão. Uma mão. Mais levinha, uma mão mais levinha. É porque ele tava me ligando. Ó, coisa ligada. Entendi. Entendi. Falta o adubo, Nessa aqui pode comprar. Tem que pôr terra. Professor, o senhor pode falar um pouquinho do adubo, pessoal, O adubo aqui? nós estamos usando o mais simples possível que a gente pode ter, que é um adubo formulado, cores diferentes, que são produtos, né? O nitrogênio, fósforo, potássio, NPK. Então nós temos ele aqui, formulado, justamente para facilitar. Ele tem zinco também, né? Que é um FTE 12. Ele é o 43016 com FTE 12. E a gente usa quase 100 gramas, que daria mais ou menos isso, 80 a 100 gramas por cova.
né? Aplicando e depois cobre para não ficar em contato com a terra. Acho que essa pode fazer. O calcário, vamos pegar o calcário aqui. Calcário ideal dolomítico, é esse mais cinzentado, né? E a gente põe aqui realmente um pouquinho mais, umas 200 gramas por cova. Ele, no caso da mandioca, ela não é muito exigente em corrigir o pH, mas sim ela é exigente em cálcio e magnésio. Então esse calcário ele vai fornecer como se fosse um adubo também aqui, uma fertilização, né? Ele vai fornecer o cálcio e magnésio que tanto a mandioca exige, né? O que é inicial, né? A de base para poder receber a maniva, né? Isso, primeiro depois o preparo do solo. Primeiro ele, depois o adubo, né? Pode ser. A sequência aqui só não pode deixar em contato, né? O adubo com a maniva. O adubo, o calcário com a maniva. Aqui nós plantamos 1 metro por... Ó, nós temos 1 metro por 1 por 1, mas o mais comum 1 por 60, tá? Então nós fazemos 1 por 60, o mais comum de todos. Que aí você tem uma necessidade de 16.600 manivas, pedaços para plantar. Como a gente tinha falado, pode chover, pode ser irrigado, mas não há necessidade. Vou fazer até aqui, ó, esses dois aqui. Os dois, só igualar. Maniva, traz aí pra nós. Tem aí? Olha, aqui seria fileira simples, né? Fileira simples. É uma área que pode sair tiririca, é uma horta, então tem que fazer uma capina, pelo menos durante as chuvas, né? Vai de novembro até abril, com as 4 capinas, uma por mês pelo menos, para deixar limpa a área. Ou herbicida. Pronto. Cobre bem. Colocar duas, né, meio que pra garantir. Pode, isso. Pois. Pronto. Daqui, vamos, rasca o pé. Folga assim. Tranquilo, né? Se tiver só o pé. Mas a enxada é bom para abrir o buraco. A cova até uns 10 centímetros. Joga o calcário, joga o adubo. Cobre, se tiver esterco pode pôr também, mistura eles, cobre, porque a maniva não pode ficar em contato com o adubo. E aí depois a gente vem cobrindo, né, e firma com o pé, justamente para não deixar espaço sem ter o contato terra e a maniva. Professor, no caso desse aqui, é o cultivo que a gente faz para o pequeno produtor, para o médio. E como é que seria na indústria, né? O cultivo já é mecanizado, semi-mecanizado? Isso, a indústria já tem um aporte maior, você tem uma escala maior, né? Então vai precisar de mais maniva, adubo, toda a área corrigida. Se faz o plantio com plantadeira, a própria plantadeira ela tem a dimensão das linhas, você regula o corte da maniva e a plantadeira ela acaba adubando, ela sulca, aduba, põe a maniva e cobre a maniva. Faz todo o processo. Lá na colheita, nós temos uma outra máquina que chama afofadora, ela vai afofar a raiz que fica até uns 40 centímetros. Podemos puxar na mão, que já está fofo, ou entra uma outra máquina que chama a arrancadora, né? E aí é montar ela dentro de um bag que as empresas acabam levando para processo, né? Fazer a farinha, polvilho. E aí seria, geralmente, a gente tem uma diferença, mandioca mansa para
quintais, chácaras, fazendas, né, atrás da sede, tudo. Tem sempre uma área pequena, mas a gente chama mansa ou mesa, de mesa. E para a indústria o interesse são as cultivares chamadas bravas, né? A diferença mansa e brava é com a lina marina, né? É um produto que se for na brava, né, ela tem uma quantidade maior que pode intoxicar e pode levar até a morte se comer uma grande quantidade. Mas não precisa ter medo não, que essa seria um grande volume, né? Passa de quilos de mandioca para ser ingerida. Então, no caso da indústria, a indústria acaba processando essa lina marina, que é o produto, volatiliza, né, evapora, e aí a mandioca fica livre. Quando nós pegamos a mandioca de mesa, ela também possui a lina marina, mas em pequena quantidade. Cozinhando, ela também evapora, e aí não tem risco nenhum para a saúde, né? Podemos nos alimentar. Seria isso. No caso das cultivares, professor, aqui na nossa região, aqui, né, no Distrito Federal, Centro-Oeste, o que mais é comum, acho que em todos os estados, seria a mandioca que é branca, né? Mas eu não sei se tem outras cultivares que já estão entrando no nosso mercado, estão sendo aceitas aqui para a região Centro-Oeste, por exemplo. Nós estamos tendo novidades, né, que tá surgindo, estão surgindo aí. São cultivares com a polpa, que seria com a raiz, né? Ela colorida, seria nós temos um tom mais forte, vermelho, e até mais claro, amarelo. Então amarelo, um alaranjado e um vermelho. Temos esses tons novos. Isso são carotenos, é tipo um corante natural, nada que possa assustar ninguém, ao contrário, são só coisas boas. A amarela é beta-caroteno, que vai ajudar a formar a vitamina A, e a vermelha, né, é a licopeno, que as duas são antirradicais livres, quer dizer, anti-envelhecimento, e a vermelha, ela também tem um a mais, que ela vai colaborar com substâncias anticancerígenas para o homem, câncer da próstata. Então você tem novidades no mercado, a gente, na prática, parece a vermelha, ela lembra muito a cenoura, a cor de cenoura, né? As donas de casa estão já entendendo, né, que isso é uma novidade com coisas boas vindo. Então nós temos a raiz branca, bege, creme, e agora amarela, meio alaranjada e meio vermelha, né? Então é interessante, são novidades muito bem-vindas, e isso fruto de pesquisa, pesquisadores da Embrapa, né? Que nós, com a universidade, também estamos aí para comentar, falar, né? Mas é importante que está tudo disponível ao produtor. Isso. Semana passada, a professora Rosa, né, que é engenheira de alimentos, ela falou sobre isso, né? Alimentos biofortificados, as propriedades que o melhoramento está inserindo dentro desses alimentos, né? Quais são as propriedades nutricionais, vitaminas, minerais. E isso está presente na mandioca, que além do alto teor energético, né, para alimentação, por isso ela é um alimento também completo, muito difundido e cultivado em todo o Brasil, né, professor? O termo novo, né, biofortificados, né, bio da biologia, fortificado, que vem coisa diferente além do normal, da mandioca branca e creme, né? Então nós temos aí essas substâncias que são como se fosse uma mandioca enriquecida, mas aí a grande vantagem é natural. Então esse é o grande ponto, mandioca, né, de ponto natural, tá? Então essa é uma grande vantagem, tá? É isso, professor. Então a gente vai continuar aqui com a questão do plantio. Se eu quiser mostrar alguma coisa também do nosso mandiocal, alguma curiosidade, né? A gente tem ali a área de plantação. Temos uma área meio desregular, né? Mas temos a mandioca. É que nós combinamos, o professor Felipe vai daquele ponto para frente. Tá certo. Ficou combinado assim.
o professor Felipe quisesse juntar a gente aqui também para poder ir. Vai ser o próximo colega. O próximo Que colega. vai falar. O professor Felipe vai estar semana que vem com a gente no curso aqui presencial e no curso EAD, né, na parte da tarde. Então a gente vai estar juntos ele vai estar contribuindo hoje aqui na aula prática. Fica à vontade, professor Felipe. Olá, tudo bem, né? Tô aqui com o Fagiola aí depois dessa parte do plantio. Qual que vai ser a mensagem sua depois? Falar para vocês que eu vou na etapa final aí da parte da colheita, da pós-colheita, né? Não perca essa oportunidade, né, de estarmos aí trocando esse conhecimento. Informação, né? Sejam muito bem-vindos aí, né, para a próxima semana aí, né, professor? Isso, né? Será completo, né? Então toda a parte industrial, novidades que foram faladas, parte técnica, colheita e pós-colheita. Então tem detalhes aí que vão ser abordados, a cultura toda, a cadeia, né, de produção toda. Hoje as novidades que nós temos, a facilidade para dono de casa, né? A mandioca que está descascada na feira, né? A mandioca que está pré-cozida, mandioca chips. Então temos As novidades e consumo, outras, né? Diferentes formas de consumo. A dona né? de casa não precisa pegar a mandioca, descascar, né? Ainda que produz aquele resíduo, aquele lixo. Hoje já está mais próximo, mais fácil, né, de fazer. Então essa é uma novidade, né, dos processos. Colabora com os produtores, colabora com o meio ambiente e tem uma alimentação enriquecida, né, alimentação mais diferenciada. Esse é um ponto bom. A mandioca está caminhando. Grande vantagem da mandioca, se a gente pensar em cultura, é uma planta rústica, tá? E outro ponto muito forte dela, o ponto de colheita dela é muito largo, muito extenso, não se perde facilmente. Então essa é a grande vantagem, né? A mandioca de mesa pode ser colhida normalmente de 10 meses após plantio até 14 meses, podendo ser até passar um pouquinho. Quanto mais velha vai ficar mais difícil de cozinhar, mais nova, mais fácil. E a mandioca da indústria, ela aí sim tem uma possibilidade de colheita muito ampla, né? De 14 meses até 24 meses você pode colher. A mandioca de mesa, quando a gente... essa é a grande vantagem, mas quando retira da terra, tem 24 horas para a gente processar e vender ela. Ela começa de mesa, começa a azular um pouco. Para dona de casa não faz mal, mas ela acaba não comprando, né? Para a indústria, mandioca brava, né? Para a indústria, esse ponto não é tão importante que ela acaba processando. Então, pós-colheita, retirou do solo, né? Você tem aí 24 horas para, né, fazer a venda final, né? Então esse é um ponto muito importante. Mostra né, seria a robustez da mandioca. É uma planta que dá pouca praga, pouca doença. As cultivares novas estão resistentes, estão vindo com diferenciais biofortificadas, naturalmente amarela, vermelha, né? Então a dona de casa, ela tem esse produto novo para receber. O Brasil é um grande produtor, quase, a gente pode falar, né, um fundo de quintal de algumas propriedades, né, rurais e em cidade que tem um quintal muito grande, pode ter uma mandioca, né? Ela encaixa muito bem. Então a gente pode tanto irrigar como sem irrigar, pode se plantar no começo da chuva. Então você tem uma amplitude de possibilidades. A mandioca um dos países de origem é o Brasil. Então esse é um ponto importante, muito adaptado ao Brasil. Então temos essa condição muito boa aqui, né? Um produto nosso da terra, né? Fácil de lidar, né? Então esse é um ponto importante. Semana passada, professor, eu sempre coloco uma pergunta, né, que instiga os alunos para eles pensarem sobre o tema dos minicursos. Então a mandioca para a gente no Brasil é uma cultura muito conhecida, muito comum. Em qualquer fundo de quintal você encontra uma mandioca. E aí eu questionei para o pessoal se eles realmente sabiam a importância dessa cultura, não só para o Brasil, mas no mundo, né? Então a gente viu semana passada, e hoje mais completo, o pessoal que está assistindo a aula prática
aqui através do vídeo, né, vai ver também na sua aula que você apresenta vários dados, mostrando que o Brasil é um grande produtor, né, mundial, um grande fornecedor, e essa cultura é muito importante na questão alimentar, de segurança alimentar, não só do Brasil, mas outros países, né, na África, na Ásia, enfim. E aí a gente está vendo a cada dia que passa no nosso curso a grande importância dessa cultura, né, os seus aspectos, e todos esses aspectos a gente vai somando a cada dia dos cursos para a gente ver lá no final, né, a questão do rendimento, né, como é importante conhecer toda a cadeia, né, todas as características da cultura para a gente ver que alcançar uma cultivar de qualidade, né, que o consumidor, que tem as características que o consumidor quer e com alto rendimento para que também gere renda no campo, né, não é fácil, né, professor? A gente falou, né, de rusticidade da planta, mas é uma planta seguinte, ela é rústica, ela não exige tanta tecnologia, muito cuidado, mas é uma planta que, caso você faça uma adubação de qualidade, um cuidado maior, né, se tem até irrigação, ou planta na data mais recomendada, né, com tecnologias aí que a gente viu, espaçamento, densidade, cuidado no plantio, da maniva, você é uma cultura que ela responde a esses cuidados. Então nós vamos ter uma cultura muito responsiva. Então ela pode passar das 15 toneladas por hectare, chegando até 40 toneladas. É um potencial. Algumas podem chegar até 60 toneladas. Então, claro que quanto mais intensivo, né, o cuidado, a planta vai responder. Isso demanda também um custo um pouco maior, se pensar em fertilizantes, né, uns cuidados químicos. Mas fora isso, é uma planta que responde muito. Então, uma capina, né, uma adubação de cobertura, isso é importante. Né, como a gente falou, época do plantio ideal, não deixar para o final das águas, né, manter ela limpa, longe do mato, né, que o mato não venha competir, atrapalhar. Então, esses são pontos importantes. Né? A própria lavoura, como ela é muito adaptada, ela vai muito bem. Né? Mas responde ao cuidado. Não, a gente já tem essa característica da cultura, né, que como ela é de origem do país, né, aqui das Américas, então a gente já tem ela já vem sendo adaptada às nossas condições climáticas, né? E comparado a outras culturas, a mandioca, em termos de melhoramento, ela é nova, né? Tem culturas que são estudadas há muito mais tempo. Se a gente for pensar, né, comparar, né, com milho, com soja, com trigo, com cevada, é uma cultura que está começando muito, mas estão começando bem, né? Nós temos muita diversidade, está vindo coisa boa, já está pronta. O produtor que quiser tem materiais prontos, né? A própria Embrapa se disponibiliza a fornecer manivas com qualidade, né? Então esse é um ponto importante. Tem manivas para a indústria, tem manivas para cultivares, né? Que tem manivas para a indústria, cultivares que vão dar manivas para a mesa. Então temos várias possibilidades aí. Né? Só para complementar que o Fagioli disse aqui, e você mencionou, né? A mandioca é a cultura do povo, né? Ela está de norte a sul do país, de leste a oeste, né? Faz parte do nosso dia a dia, né? Nós consumimos grande quantidade de mandioca, né? E ela tem importância social muito grande, né? Que pode ser cultivada num canto de quintal, né? É muito rústica. E a nível mundial, aí a FAO, né? Chama a mandioca aí de cultura da fome, né? Por quê? Porque a mandioca ela é muito rica, né? Em termos nutricionais, né, e principalmente em países pobres, né, a gente tem esse problema de desnutrição, e a mandioca é uma oportunidade, a cultura que pode melhorar, amenizar essa situação aí, né, da ausência, né, da falta de segurança alimentar, né. Então a mandioca ela tem um grande potencial e ela é chamada cultura da fome por causa disso, porque ela pode amenizar essa situação, né, de insegurança social, né? E ainda bem que a gente tem a mandioca, né? Porque
é muito rústico, é muito simples, né? A cultura saborosa. Fácil multiplicar. E se aproveita toda a planta, né? Toda a Aproveita toda a Alimentação planta. animal. E uma coisa bem interessante que o professor que falou, ele é muito popular, né? Então até o manejo, o trato, né? Era algo muito simplificado a questão do melhoramento e ela tem ganhado aos poucos importância, né? Uma visão, né, de crescimento. Uma visão maior, então o manejo tende a melhorar, a produtividade tende a melhorar, tende a ficar mais tecnificada, né? Porque o produtor rural ele ganha dinheiro produzindo da maneira correta. E a indústria tem várias possibilidades, né? Você tem a farinha, os polvilhos, a fécula. Nós, como foi comentado, a gente está falando só da raiz, mas ela pode ser colocada rama e folha para animal, né? Nós temos as folhas, isso tudo seca, tá? Rama seca, tem que secar para perder um pouco essa lina marina, né? Essa substância. Então, rama seca, folha. A folha, junto com casca de arroz, pode integrar aí uma alimentação para subnutridos. Então, nós temos essas possibilidades de aproveitar a mandioca como um todo, para animal, humano, né? Em termos de folha, rama para animal, folha para animal também, e a raiz que já que é muito processada. Então, são várias possibilidades, né, professor? E a gente vê que o mercado ele está sempre inovando, procurando os novos produtos. Você até comentou lá na sala a indústria farmacêutica, né? Então, a mandioca, assim como outras culturas, como por exemplo a batata doce, o maracujá, hoje se vê um uso múltiplo e diversificado, que é o termo que hoje a Embrapa usa, né? Para quando a gente fala de aproveitamento de não só do produto comercial, mas também de toda a planta, dos seus subprodutos, né? Então esse estudo é importante. Eu lembrei que o senhor citou lá na sala de aula o plástico biodegradável, Isso. né? Já tem, aqui na UNB também a gente já fez Pensando alguns em estudos. sustentabilidade, né? Sustentabilidade da cadeia. Um plástico que se degrada, né, com o passar do tempo rapidamente, sem agredir o ambiente. É um amido modificado que ele forma, na verdade, um plástico. Ao tato é um plástico, mas ao ambiente ele não causa dano nenhum. É isso aí. Então a ideia é trazer inovações mesmo para dentro da cultura, né? Não ficar pensando que a mandioca ela só é para essa alimentação e consumo da raiz, mas diversificar, pensando no produtor rural também, né? Sim, Diversificação áreas, né? de produtos. Outras áreas que a indústria vai abrindo e ela está na ponta, né? A mandioca, né? Agroetec, agroepop, está na ponta. E está está em todos os níveis sociais, né, professor? Possíveis, todos os níveis, é um alimento bastante difundido. É isso então, pessoal. Queria, professor, se você quiser mostrar mais alguma coisa com relação ao cultivo, a questão da propagação vegetativa, ou a gente poder ir ali no mandiocal. Vamos lá, que a gente mostrar outras finaliza, características. Né? É isso aí. Oi. Ah, tá. Você já não sei. Pegar essa ferramenta. Planta rápido, hein? A sua área onde? Não, ela é pequena, só no fundo assim. Se tiver um saquinho plástico, pega os adubos ali, ó. Já leva ele um pouco. Depois você volta ali, pega. Esperar o pessoal, que aí a gente vai dar andamento, professor. Várias artes aí, né? Daqui precisa de capinar, né? Pessoal. Pede para dar uma limpada, Felipe, depois, né? Para próxima aula aqui. Então já é um manejo, né, professor? Já é um manejo que tem que ser feito, é um ponto importante. Dar uma limpada. Cadê? Ô, Antônio,
Professor, se o senhor quiser falar a importância, né, desse manejo das plantas daninhas, de fazer essa limpeza da área. O importante no mandiocal é nós... A importância do manejo das plantas daninhas não é fazer isso que a gente está fazendo agora, deixar essa sujo, né? É importante, a mandioca ela exige que nós cuidemos dela, não deixando o mato tomar conta, de 20 dias pós-plantio até 120 dias, 4 meses. Lembrando, pessoal, acho que também é o efeito da borda, né? Que se você tivesse um campo bem fechado, não estaria desse jeito. Não, né? sim, é uma borda, né? Ela tem, mas tem que capinar, né? Nós deixamos para mostrar, escapou, né? Mas na verdade tem que fazer a limpeza, importante. Ela, após 4 meses, a própria mandioca com as suas folhas acaba sombreando a área e acaba fazendo o próprio controle. Aqui realmente ela está aberta, tem plantas diferentes idades aqui, então por isso que está meio desigualado e ainda escapou, choveu muito, acabou tendo mato. Mas temos que manter limpa, né, até os 4 meses, tá? Até o 4º mês, né? Agora, aqui aproveitando, só para a gente dar uma olhada, com relação às manivas, né? A parte, o que eu posso aproveitar? Então, geralmente se aproveita os ramos que tem reserva, que são esses ramos, né, com 2 centímetros, tá? Com essa casca mais acinzentada, a gente vê desde aqui de baixo, né? Aqui pode dar um salto, mais ou menos, que já está bem mais velho, não vai ter gemas tão boas para brotar, mas sim a partir aí, né, quase uns 30 centímetros acima, eu acabo aproveitando o resto, tá? O que não aproveitaria seria essa parte mais verde, tá? Quando ele está verde, ele não tem reserva, né? Então está muito novo essa ramificação. Então por isso que ela teria que ser descartada. Então a gente usaria mais essa parte, vamos colocar aqui, ó, daqui até aqui, seria a parte ideal para a gente poder usar. Obrigado. Era isso, né? E aí se corta em manivas, né? Como a gente falou, 20 a 25. Pode puxar alguém forte aí. Agora é hora dela plástica, né, professor? Agora, uma raspadinha, não? Não, vai assim, dá uma fofada de um lado do outro. Vamos ver se essa daí é o ideal comercial. Aí ó. Tá muito aderida aí. Deixa eu pra fechar, tinha com alguma coisa aqui. Você corta aqui? Peraí. Pode cortar? Corta. Vai ser uma coisa. Aí, jóia. Semana que vem você faz de novo com outro público, né? Você vai ter assistência toda. Ó, então é o seguinte, a mandioca que quebra, expõe o tecido. Realmente, aí esse é o grande problema. Quando ela acaba quebrando, né, isso daqui oxida, começa a ficar meio azulado. Se vai para uma mesa, né, de uma feira, a dona de casa acaba não comprando. Você tem um período só de 24 horas, né, para limpar e pôr à disposição. Outros detalhes aqui. O ideal seria isto, um pedúnculo mais longo, longe da planta em si, que não permite, né, evita de quebrar, como ocorreu com essa, né? Ela provavelmente um anel aqui. E esse anel formado aqui, ó, essa constrição, quer dizer, esse aperto que teve, foi o que a gente acabou mostrando, né? Esse aqui não é o ideal, porque você acaba, se fosse para a indústria, né, da mandioca brava,
né, você tem perdas de produto aqui que não são descascados, então não é o ideal. O ideal são mandiocas mais cilíndricas, né, sem até curvatura, mais retas, né, sem essa constrição, e que elas tenham o pedúnculo mais longe da própria planta, tá? Então essa mandioca ela ainda está em fase de enchimento das raízes tuberosas. Essa aqui são raízes que a gente falou fibrosas, de nutrição normal. E essa aqui, a partir do 5º mês do plantio, ela começa a encher, né, de amido, que seria a reserva dela, a reserva da planta, tá? E claro, essa aqui é de consumo nosso, fica mais ou menos até os 40 centímetros de profundidade. Ela não vai muito funda não, tá? Essa aqui ó, tá bonita, né? Tá nova, é uma mandioca que na panela de pressão, ela para ter um cozimento muito rápido, né? Não é mandioca, não é um mandiocal velho aqui não, ok? Então seria isso. Beleza, né? Leva para nós. Vamos comer. Isso. Professor, então a gente vai finalizar a parte prática. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos, a presença do professor Fagioli também. Agradeço. E é importante a gente conhecer um pouco mais sobre as culturas que a gente tem no Brasil, né? E o uso dela, que muitas vezes a gente não conhece, a gente consome todos os dias e não sabe a importância econômica, social, né? Nutricional. Então, agradecimentos finais. E se eu quiser falar alguma coisa, eu vou deixar aberto para o senhor falar. Eu agradeço a oportunidade, né? Produtores que vieram, ou até alunos de outros cursos, de outros momentos aí, né? Eu falo de dentro da própria agronomia, mas agradeço muito os parceiros, tá, desse momento, né, que nos convidaram. Eu acho realmente esse é o papel que a gente tem que fazer, né? Não é só em aula, e sim para a comunidade de modo geral. Então eu também, né, espero ter contribuído, mas aprendi também que é muito bom, né, a gente ter essa forma de poder expressar e falar. Vamos aprendendo, né, errando e acertando, né? Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço. É isso então, pessoal. Então a gente fica por aqui. Um abraço.